Marcelo. Pessoal, tudo bom com vocês? Nós seguimos hoje com abordagem sobre a ecodinâmica, né? E nós vimos na aula passada principalmente os fatores que nós temos que considerar dentro de uma análise regional, né? Dos elementos que compõem o processo de interpretação da ecodinâmica, né? E hoje nós vamos abordar principalmente, né, a classificação ecodinâmica. Então, todos aqueles procedimentos que nós vimos na aula passada, todos aqueles critérios, aqueles fatores, são importantes para se chegar a uma classificação ecodinâmica de um território, ou seja, classificar diferentes níveis de estabilidade, desde os mais estáveis até os mais instáveis, né? E compreender como é que a ação humana, né, vem atingindo uma natureza que tem sua própria dinâmica, sua evolução e suas próprias leis, né? E que tem uma complexidade própria. E através da ação humana, muitas vezes, essa complexidade, essas interações não são respeitadas. E para trabalhar a ecodinâmica, nós não podemos nos ater apenas à descrição fisiográfica. A gente tem que compreender, né, esses processos, quantificá-los, medi-los, interpretá-los, tá? Aqui alguns produtos, né, que a gente vê de resultados. Hoje existe o professor Jurandir Ross, tem uma série de estudos, de orientações feitas nesse sentido. Aqui alguns resultados onde você estabelece 3 grandes níveis de estabilidade ecodinâmica: as áreas mais estáveis, intergrades e instáveis. Então isso aqui é fundamental para o planejamento ambiental, para que a gente possa ter uma maior intensificação de ocupação de uso, o tipo de uso, ou deve ser áreas protegidas ou áreas recuperadas. Então a organização espacial, ela exige um acompanhamento dessa dinâmica, um monitoramento da natureza, né? O planejamento deve observar essas formas de fluxo de matéria e de energia, disponibilidade de recursos, a capacidade e potencialidade desses recursos. Então, tudo isso vai definir as ações, as estratégias e o próprio zoneamento de um território. Então, de forma mais ampla, a gente tem 3 tipos de meios, né, morfodinâmicos, principalmente em função da intensidade de seus processos. A gente vai encontrar os meios estáveis, onde os processos de morfogênese são mais suaves, os meios intergrades, onde isso varia, ora são mais intensos, ora menos intensos, e as áreas fortemente instáveis, onde a intensidade da ação dos processos morfogênicos é predominante. E aqui também a gente tem como exemplo a região de Gilboés, né, no sul do Piauí, onde uma série de fatores físico-naturais, atrelado a ações humanas não planejadas, levou a uma gravidade muito grande, né, de modificações de intensidade, de instabilidades e perdas da qualidade ambiental do território, que é o município de Gilboés, né? Como meios estáveis, né, na classificação de Tricart, ele é considerado o ambiente do contato do espaço formado entre o contato entre a atmosfera e a litosfera, onde o modelado se desenvolve de forma mais lenta, mais suave, né? Que muitas vezes a própria percepção dessa evolução é complicada. Você tem que ter uma análise mais detalhada. Os processos mecânicos atuam de forma bastante incipiente, né? Não há formações de vossorocas, de grandes processos de aprofundamento da ação fluvial, né?
e somente com medidas detalhadas, uma cartografia de precisão, a gente pode avaliar, né? E as próprias vertentes das encostas recuam, né? As linhas de vertentes recuam de forma lenta, tá? E geralmente são áreas florestadas, áreas com relevo mais plano, com um tipo de litologia que favoreça a processos mais lentos, né? Então essa evolução ela é bastante suave, bastante atenuada, e isso dentro de um contexto espacial e cronológico também bastante prolongado, né? E tudo isso em função dessa conjugação de fatores e de agentes que atenuam a intensidade da morfogênese, né? Não há processos catastróficos como terremotos, vulcanismos. As condições ecológicas, se chegam próximo ao clímax, né, ou seja, um topo de maior produtividade, de maior estabilidade em função das suas próprias condições ecológicas, né? E as formações vegetais vão ser um resultado desse clímax. Então, vamos supor, na área de cerrado, você teria um cerradão, né, do bioma cerrado. Na floresta amazônica, seriam áreas bastante conservadas, com uma vegetação abundante e fechada, e que, de certa forma, contribui que o sistema morfogênico atue de forma bem menos intensa, né? Então, alguns exemplos de paisagens onde as florestas temperadas, né? E sempre um indicador desses ambientes estáveis é o estado de conservação da vegetação, né? Quanto mais conservada, mais fechada, né? Menor vai ser a atuação dos processos mecânicos da morfogênese, né? E com relação aos processos erosivos, eles são moderados, não há incisão de erosão fluviais intensas, né? E nem a erosão das margens do rio, e nem uma evolução, um recuo de vertentes de forma intensa, tá? Aqui alguns exemplos da importância da cobertura vegetal e como aqui você já vê como é que você pode transformar um ambiente instável, já acelerando os processos de instabilização. E a importância também que as diferentes sinúsias da cobertura vegetal vai favorecer a essa estabilidade, tá? Então, são áreas que a tectônica é bastante baixa, não há desenvolvimento de processos catastróficos como erupção vulcânicas, tremores de terras, né? E os mecanismos de autorregulação são bastante atuantes, né? Os processos de retroalimentação, de regeneração natural, etc., né? E as dissecações moderadas de erosão geralmente estão relacionados com áreas que são tectonicamente mais calmas, ou seja, que não aceleram esses processos. Então, alguns exemplos, mesmo com a ação humana, você pode ter alguns efeitos, logicamente, mais erosões superficiais, algumas medidas de ocupação através de conservação da cobertura vegetal, culturas permanentes e também cultivos em curvas de nível pode ajudar a conservar. Então, nesse sentido, as áreas que são consideradas mais estáveis, com maior fitoestasia, seriam as florestas tropicais ombrófilas, né? Ou de áreas úmidas, florestas equatoriais e tropicais, as florestas tropicais mesófilas e as florestas temperadas. Todas essas aqui tendo a ver com uma cobertura vegetal arbórea arbustiva. E as tundras seriam já áreas que se formam a partir de uma formação
herbácea bastante densa e que torna uma estabilidade bastante acentuada dessas superfícies, né? Então aqui nós temos as florestas tropicais, aqui é uma floresta temperada e, por fim, uma imagem de uma tundra, né? E nos locais onde a vegetação vai aportando continuamente a detritos orgânicos, logicamente há uma tendência do solo ir formando um horizonte superficial maior e de maior efetividade na bioprodução do sistema, né? E que há poucas interferências, poucas interrelações diretas de competição entre a pedogênese e a morfogênese. Dessa forma, a pedogênese e as formações do solo se desenvolvem de forma mais livre, sem a influência dos processos de erosão e de deposição. E o estabelecimento dessas condições é de suma importância, a conservação ambiental, ou então uma gestão dos recursos de forma adequada para que, dessa forma, a pedogênese possa sempre ser o processo predominante, né? Então, muitas vezes também a estrutura do solo, as terras roxas, as terras pretas são áreas planas, áreas com cobertura vegetal e um sistema de ocupação agronômica adequada. Então, tudo isso favorece a estabilidade ambiental, né? Então, Tricard diz que também é possível dividir os ambientes de estabilidade em relação das suas idades mais longas ou formações mais recentes, né? E aí ele explica que algumas oscilações paleoclimáticas, idades do solo, podem ser indicadores desses tipos, áreas que têm uma estabilidade muito mais antiga, né? Identificar as oscilações climáticas que incidiram nessas modificações, nessa estabilidade, e também o tempo que a vegetação vem atuando, né? E se correlacionando com esses processos de formação dos solos. Aqui vemos a região do Rio Negro, né? Apesar de ter uma dinâmica de processos de acumulação, a gente vê que a cobertura vegetal favorece a consolidação. E aqui a gente encontra aspectos relacionados com paleoclimas, né? Formações pretéritas que hoje dão particularidades de maior estabilidade ou de menor estabilidade comparativa com o que você tem no entorno. Então, por exemplo, os eolonitos que se formam em algumas dunas favorecem que, de certa forma, elas sejam mais estáveis do que as áreas de dunas móveis, por exemplo, ou as condições fitoclimáticas pretéritas que se mantiveram em determinadas áreas e que favorecem o desenvolvimento de um sistema de maior biodiversidade e de maior estabilidade ambiental, né? Então, a geomorfologia é um estudo que deve ser realizado com precisão, mas que, para isso, é necessário ter um conhecimento também da geotectônica, e que essas informações geomorfológicas e geológicas são bases para que se venha desenvolver estudos pedológicos, né? Inclusive para se definir a idade dos solos, né? A Amazônia, o professor Tricard cita como exemplo de onde tem terrenos de formação recente, porém instáveis, né? Que são resultantes de períodos instáveis anteriores e que ocorreram em função de oscilações climáticas, ou seja, instabilidades anteriores favorecendo que hoje haja uma estabilidade maior. E que essa estabilidade não foi provocada em razão de morfogênese, mas sim a função da vegetação e das condições climáticas atuais que favoreceram a formação dessa floresta que recobre o relevo
Então, por isso que às vezes a gente retirando essa vegetação, né, dessas áreas de neossolos na Amazônia, a gente está transformando uma área de ambiente estável em ambiente instável, né, porque as condições do solo não são de uma estabilidade completa, mas que a fitoestabilidade proporcionada pela vegetação oferece condições de estabilidade ao ambiente, né? Então, ele vê que há feições diferenciadas que a gente deve compreender, né? No meio dessa estabilidade na Amazonas, há fundos de vales, tipos de leitos, meandros e terras caídas, que são áreas onde dentro desse quadro de estabilidade há feições que sofrem uma maior instabilidade, tá? Maiores processos de ação da morfodinâmica, como os meandros abandonados, alguns barrancos de rios, formações de ilhas, como a gente pode observar nessas imagens aqui que nós dispomos para vocês, tá? Então, sempre a gente vai ver que a cobertura vegetal, a manutenção, a conservação, a recuperação é fundamental para a gente manter os níveis de estabilidade, e que a retirada da cobertura vegetal vai mudar também as condições térmicas do solo, os processos de degelo, quando é o caso, processos de infiltração da água, a redução do processo de pedogênese. Então, a vegetação é fundamental para você manter um sistema de gestão adequado dos solos, né? E a ocupação agrícola da Amazonas, mesmo nas áreas que são estáveis, pode acelerar os processos de escoamento, o carreamento da matéria orgânica que está na superfície, a sua infiltração, ou o transporte para os rios, tornando as áreas menos produtivas, menos estáveis, né? Então, isso, de certa forma, mostra as causas dos fracassos dos grandes projetos que ocorrem na floresta amazônica. Aqui no quadro você pode observar imagens que são resultados dessa inadequação de uso da cobertura vegetal da floresta amazônica, né? Para se estabelecer áreas de pastagens, de plantio de soja, retiradas de madeira, as queimadas, a exploração de minérios, a gente vê as consequências na paisagem e a promoção da ativação dos processos morfogênicos de grande atuação, onde anteriormente não existiam, né? A gente trabalhando lá na floresta amazônica, orientando alguns trabalhos de colegas de vocês, a gente já viu que o gado acaba provocando o ravinamento e muitas vezes processos de vossorocas imensas, né? E inclusive quedas de barrancos, né? De terras caídas em função dessa exploração inadequada da pecuária bovina, né? E muitas dessas áreas vêm sendo desmatadas e substituídas por pastagens. A gente vê o caso. Se você hoje percorre a floresta, o rio Amazonas, você vai ver que dos dois lados das margens muitas das áreas estão ocupadas por pastagens, e a gente vê diretamente as consequências com a intensificação das terras caídas. A retirada da vegetação reduz a interpretação das chuvas, logicamente diminui a infiltração no solo da água e aumenta o escoamento, né? Torna-se mais rápido, mais intenso, mais volumoso, e também com carreamento de sedimentos que vão formando ilhas, bancos de areias, cones, etc., né? E as inundações ocorrem em função do assoreamento da calha do rio e vão transformando antes áreas que eram estáveis em ambientes de risco para a população local, né? Então, algumas imagens aqui mostrando uma área conservada, o desmatamento pela pecuária, o caminho do gado que ele leva a ocorrer, e logicamente todo esse material é levado para os rios, que são assoreados, formando essas ilhas e aluviões que a gente encontra
nos rios e muitas vezes impedindo até a navegação em determinados períodos do ano. Bom, entramos aqui no outro tipo de classificação, os meios intergrades, né? Que em sua essência é um termo geológico que quer dizer de transição, né? E na ecodinâmica ele se destaca como uma área que está passando do meio estável ao estável, uma passagem gradual, tá? E ele ocorre principalmente pela interferência entre a morfogênese nos processos de formação do solo, quando começa a haver uma concorrência, né, entre os dois processos no mesmo espaço territorial. Então, a gente tem duas formas de considerar, de classificar, de observar, de analisar, através de processos qualitativos ou quantitativos, né? Então, com relação à análise qualitativa, há que se diferenciar os processos atuantes, né, da morfogênese, os que afetam na superfície, mas que não atingem a sucessão das camadas do solo, enquanto que há outros que atingem toda a espessura do solo e seus diferentes horizontes, né? Então a gente vai ver qual é que está sendo atuante na área que você está pesquisando, né? Há desde processos de ablação, ou seja, de uma erosão laminar, né? Que vai afetar principalmente a parte superior dos solos, mas que muitas vezes isso não provoca grandes prejuízos, né, na pedogênese, uma vez que ele não atinge o processo de formação do solo a partir de sua base, né? Então aqui alguns exemplos de processos de ablação do solo, né, uma ação mais superficial, né? E também áreas de acumulação, né? Através do transporte eólico, do transporte das chuvas, né? Faz com que muitas áreas de atuação da pedogênese venham a se alterar. Então, em função dessa acumulação de sedimentos lento, de forma laminar, o solo começa a crescer pelo seu topo, né? De forma predominante. E nas áreas de intergrade também há uma oscilação, né, do balanço pedogênese e morfogênese, né, em função das estacionalidades, de fatores da natureza. Então, por exemplo, no período de chuva, as áreas de dunas, de campo de dunas, vai atuar a pedogênese com maior intensidade, né? No período seco, a morfogênese é mais atuante, a mobilização dos sedimentos arenosos é maior nos campos de dunas, principalmente nas dunas móveis. Já em áreas, por exemplo, de colinas, de serra, é o contrário. A pedogênese não atua tanto num período chuvoso mais intenso. Nesse período vai atuar principalmente nas áreas de semiárido, né? Vai atuar principalmente a morfogênese, né? E a pedogênese vai atuar em um outro período, após as chuvas, por exemplo, né? E a morfodinâmica pode acelerar em diferentes pontos, levando a superar a pedogênese. Então, os processos erosivos e deposicionais acabam sendo mais intensos. Então, ele vai acabando transformando o ambiente intergrade em um ambiente instável, né? Então, o que pode acontecer até chegar a uma perda total do horizonte A, né? Aqui mostrando também como a gente pode ir identificando áreas de diferentes estabilidades de erosão, de deposição, né? Para a gente ver esse equilíbrio, né? O balanço entre erosão e deposição. Isso aqui, no caso, é lá no Amazonas, né? Na parte do médio curso, acima de Manaus, tá? Então, a caso de ambientes de acumulação, de uma vertente onde a deposição só ocorre a partir do horizonte A, então a formação de um novo horizonte que não existia dentro do desenvolvimento normal da pedogênese, né? E
Dessa forma você pode se transformar de um ambiente de transição para um ambiente de maior estabilidade ou de maior instabilidade, né? Então depende muito da complexidade dos fenômenos naturais, essas tendências de evolução. E no processo de gestão ambiental, a gente deve tentar apoiar, promover uma maior pedogênese e tentar reduzir os processos de pedogênese, né? Fazendo com que o ambiente de intergrade acabe se direcionando a um ambiente mais estável, né? Então, um fato é certo, que quanto maior a morfogênese, maior é a tendência do ambiente de transição se tornar instável, né? E quanto maior a morfogênese, mais distantes de suas características originais vão se tornando os horizontes do solo e as suas possibilidades, né, de manutenção de uma cobertura vegetal ou de uma regeneração ecológica, né? E Tricard informa que muitas dessas áreas de transição são geralmente áreas de contato entre dois grandes sistemas, por exemplo, Caatinga e Cerrado, Cerrado e floresta amazônica. Então, depois a gente vai dar alguns exemplos aqui em seguida, que são resultados onde houve uma interferência no balanço da pedogênese e morfogênese, principalmente através de modificações climáticas ou então da retirada da cobertura vegetal pelas ações humanas, né? Então, no caso aqui a gente vê como uma área de transição o Pantanal, com suas diferentes feições, né? As influências climáticas também, sua estacionalidade que influi. Ora o ambiente pode se tornar mais estável, ora de menor estabilidade. Aqui a gente vê a presença das matas dos cocais, que é outro ambiente também de transição, né? Contato entre Cerrado, Caatinga e floresta amazônica, onde a ação humana, através do desmatamento, foi transformando a floresta amazônica, a sua feição decídua, né? A parte vegetação subcaducifólia, foi retirando as árvores e as palmáceas, no caso o babaçu, acabou sendo o elemento vegetal predominante, né? E a gente tem que compreender também que por serem meios intergrades, eles são mais suscetíveis a uma transformação, uma intensificação, como o caso entre o norte da África, entre as florestas e o deserto do Saara, né? Você tem o Sahel como uma zona de transição e que a tendência dele é que os ambientes instáveis do deserto acabem prevalecendo sobre os ambientes estáveis, né? E que essa zona de transição vai se deslocando sobre as áreas mais estáveis, né? E essa estabilidade requer, né, a ampliação dessa instabilidade requer que se estabeleçam sistemas de gestão com infraestrutura para tentar estabilizar todos os processos, né, de erosão, de sedimentação, de avanço de dunas, né, que a gente procura, então, muitas vezes através da própria bioestabilização dessas áreas, né? E a gente compreender que em muitas áreas há manifestações de solifluxão, de movimentos de massa, né? Em função de chuvas intensas, a vegetação não consegue mais, o tipo de vegetação que existe, não consegue mais reter o solo, e há grandes deslocamentos de massa de ar provocado pelo efeito da gravidade, né? E também da ação das águas. Então, alguns exemplos são que ocorrem aqui, por exemplo, no maciço de Baturité, onde a retirada da vegetação original e substituindo pelo cultivos de banana provocou que se quebrasse essa estabilidade da cobertura vegetal e houve grandes deslocamentos de massa de ar que localmente são chamados de derretido. Então, o ambiente que era estável, intergrade, passa a ser instável, né?
Aqui alguns exemplos dos processos erosivos e mostrando como a vegetação assume um papel fundamental, né, no equilíbrio, no ciclo hidrológico, né, e na proteção principalmente das áreas de encostas, né. Aqui tendo exemplo, você pode ver as feições que você vai ter numa serra, numa encosta a barlavento, e que muitas vezes o desmatamento exige que você acabe fazendo a instalação de obras de contenção de encostas, né? Uma vez que para se recompor a cobertura vegetal torna-se praticamente impossível em função de tempo, de recursos, etc. Tá? Por fim, vamos falar sobre meio fortemente instáveis, né, onde a morfogênese é o elemento predominante da dinâmica natural. E essa instabilidade, essas funções morfogênicas podem ter diferentes origens, que tem a ver também com a própria geodinâmica, com geotectônica, né, o vulcanismo, corrida de lavas, erupções vulcânicas, terremotos, falhas, né? Então é importante a gente conhecer, né, a estrutura geológica da área que você trabalha para se chegar na geomorfologia e se identificar os principais processos atuantes e sua relação entre a geomorfologia e o clima. Então, e os casos de erupções vulcânicas, que são várias regiões que a gente tem, embora a gente não tenha aqui no Brasil, né, mas várias áreas com cidades, com ocupação, onde a compreensão dessa dinâmica, a sua evolução, é importante para se estabelecerem medidas de proteção e de planejamento para evacuação, por exemplo, de áreas, né? E também as deformações tectônicas acabam provocando de formas diretas outros efeitos, né? Na erosão, na deposição, na perda de solos pela cobertura por lavas, né? E algumas áreas podem ter também corridas de lama após os períodos, né? Não tem uma estabilidade. Na Colômbia, na Venezuela, a gente vê muito esse processo que se repete, né, constantemente, né? E o próprio tectonismo pode levar a uma instabilidade dos cursos de água, ou que se encaixes, né, a própria migração dos cursos d'água, né? Ou então as próprias lavas que vão cobrir, vão interceptar o fluxo de um rio. Então há uma divagação muito grande de cursos d'água nessas regiões vulcânicas, né? E muitas vezes a própria erupção, as mudanças climáticas após o evento vai provocar uma ação direta sobre a conservação da cobertura vegetal, tá? Então a gente vê aqui algumas áreas que não são consequências do vulcanismo, mas são consequências das variações da quantidade de água, da divagação dos cursos d'água, que vão fazendo áreas instáveis, áreas de terras caídas, né? Áreas onde os fluxos da água se modificam a cada ano, né? Áreas de ocorrência de terremotos, de deslizamento de terras, como a gente observa na figura, né? São áreas de terremoto que foram registradas, né? Então, a gente não tem como prever exatamente o dia, mas a gente sabe que são áreas que são susceptíveis, né, à ocorrência de vulcões, como o caso de áreas do Chile, do Japão, né? Então, isso tudo deve conduzir à prevenção das obras, das construções, né? E também áreas instáveis e encostas. Então você deve ter um cuidado especial de susceptibilidade a deslizamentos de terras, né? De grandes blocos, a evitar construir nessas áreas susceptíveis a deslizamentos, né? Que podem provocar, inclusive, perdas de vida, né? E as instabilidades climáticas também influem nessas áreas instáveis. Então, por exemplo, o norte do México é uma área muito sujeita a tremores de terra, inclusive algumas áreas com vulcanismo, que são semiáridas, né?
e que, em função das secas, você acelera mais os efeitos, né? Eles interagem, a interação entre o vulcanismo e a instabilidade climática vai provocar uma intensificação dos desequilíbrios ecodinâmicos, né? Também as manifestações meteorológicas nas áreas semiáridas, por exemplo, a concentração de chuvas em determinados períodos, né? Que vai afetar a morfodinâmica, e há períodos de seca que vão reduzir as possibilidades de uma evolução pedogenética maior, né? Então, as regiões semiáridas devem ter um olhar mais preciso, mais orientado, no sentido de se obter uma organização do espaço, né, a partir dessas condições, da interpretação dessas sazonalidades de concentração e de irregularidades de precipitações, elevadas temperaturas, etc., né? E aqui, como está falando, em regiões como o norte do México, né, você tem uma intensificação de clima semiárido com atividades vulcânicas que tornam as áreas muito instáveis, né? Depois, áreas sujeitas a inundações, né, planícies fluviais que recebem um acúmulo cada vez maior de sedimentos que vai modificando a sua calha, ou então há pessoas que acabam construindo a falta de uma política habitacional mais efetiva e acabam a expansão residencial, a expansão urbana, acaba ocupando áreas que são economicamente instáveis, e às vezes os períodos pode ser uma área estável durante 10, 20, 30 anos, mas uma grande cheia pode provocar uma instabilização muito forte, né? A ocupação humana, a degradação antrópica também vai causando, vai intensificando, né, os processos, né, as queimadas, os desmatamentos, as áreas acidentadas, né, as condições climáticas extremas, né? Então, muitas vezes a regeneração natural acaba tornando-se inviável. A gente vê o caso aqui de Irauçuba, de parte lá da região de Uruburetama, da Serra de Uruburetama, que naturalmente é praticamente impossível uma área se regenerar, né? Na sua caatinga, na sua mata seca, na sua mata úmida. Então, você tem que chegar a investir em processos de recuperação ambiental, o que se torna mais caro. Então, muitas vezes, a identificação desses ambientes é importante também para a gente fazer medidas de prevenção, né? E quando há uma perda total desse potencial de regeneração, a gente chama de registasia, né? Onde você chega a perder até os solos que anteriormente existiam, como é o caso de algumas encostas aí na Serra de Uruburetama, né? Então, nessas áreas você perdeu não só o potencial natural, mas também o potencial econômico, como é que você vai aproveitar essas áreas para a população agrícola, no caso, né? Então, a gente chega ao ponto do quê? Da formação de processos de desertificação, né? Não desertificação só climática, mas também o que a gente chama de desertização, que é a perda total dos solos, né? E nessas áreas estáveis, a erosão laminar não é o único fator de instabilidade, né? Mas sim também em grandes áreas, como sedimentação do fundo de vale, escoamento, vossorocas nas vertentes, né, nos fundos do vale, inundações, etc. Então, tudo isso deve ser mapeado, cartografado e identificado, né? E que muitas vezes a retirada da vegetação leva a uma intensificação da seca. E é um ciclo vicioso. Então, quanto maior o desmatamento, maiores os ciclos de seca, e quanto maiores os ciclos de seca, menos é a possibilidade de haver uma regeneração da cobertura vegetal. Então, nesse sentido, com clima irregular, com muita precipitação intensa, com irregularidades pluviais,
os processos morfogênicos vão se tornando cada vez mais ativos, né? E também os meios morfoclimáticos de intensa erosão vão favorecendo a exportação, ou seja, a saída de materiais do solo para outros ambientes, né? Então aqui a gente vê as imagens de áreas que têm, logicamente, uma tendência natural à semiaridez, mas porém a ação humana vai tornando cada vez mais intensos os seus processos de erosão, né, de redução do potencial de pedogênese, e que vai refletir nas condições climáticas, nas condições humanas, socioeconômicas e culturais da população. Tá? Então a gente chega ao final dessa apresentação, após se representar os meios ecodinâmicos, e acho que vocês, como pesquisadores, como estudantes, vão ter que compreender para que serve essa classificação ecodinâmica dentro do contexto da geografia aplicada, na geografia da gestão e do planejamento, onde você pode cartografar e para que essa cartografia vai servir, né? Para indicar formas de uso, para diagnosticar problemas, né? Para estabelecer prioridades, medidas de gestão. É necessário o quê? Observar as estruturas e processos que levam aos diferentes níveis de estabilidade ecodinâmica. Por exemplo, como é que uma estrada pode acelerar o processo de erosão de uma encosta, né? Que medidas seriam necessárias para se construir, para você conduzir e organizar o sistema de drenagem ou proteção de encostas, né? Assimilar os meios de representar, através do sensoriamento remoto, da interpretação dos sensores remotos, os mapas, né? De onde são os ambientes mais estáveis, onde são as áreas que devem ser protegidas, as áreas com riscos de desmoronamento, de processos de solifluxão, tudo isso vai ser importante, né? E depois identificar quais ações humanas, que formas de uso e ocupação que têm levado às modificações nesses níveis de estabilidade, né? É a pecuária, é a agricultura, é o turismo, quais as ações que são mais prejudiciais, né? E que aceleram os processos de instabilidade, ou quais que são mais adequados a uma estabilização, que são ações mais conservadoras do ambiente, né? E por fim, vocês compreenderem como é que podem incorporar esses preceitos, né, na sua vida profissional, nos seus relatórios de graduação, nas suas ações de pesquisa para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? E como é que você utilizaria, como é que você adequaria a ecodinâmica também com outros enfoques teóricos metodológicos, né? Porque isso é necessário, né? Porque a complexidade do espaço geográfico, das relações natureza e sociedade é muito grande. E a ecodinâmica vai oferecer uma base principalmente para os aspectos físico-naturais. E como ela pode apoiar, né? Sugerir medidas para que você tenha um ordenamento territorial mais adequado. Pois, pessoal, muito obrigado pela atenção e bons estudos para vocês. E aqui uma visão mais interessante, né, que a gente tem, né, dos tepuis, né, aqui é o Salto Ángel, no sul da Venezuela, né. Aqui é uma área em instabilidade, né, mas que se torna um cenário, né, que a gente pode curtir, tomar um banho de cachoeira. Eu tive a oportunidade de ir até aí, então é uma instabilidade ecodinâmica boa, né, a gente pode dizer. Muito obrigado para vocês e tudo de bom.